Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da primeira temporada do podcast sobre jurisdição. Um podcast feito para você, estudante, advogado e apaixonado pelo direito. Hoje eu estou aqui com uma pessoa para lá de especial, professora Petá, professora, mãe, advogada, mentora e que vai estar aqui num papo bem gostoso com a gente sobre direito penal. Muito obrigado por ter aceito o convite do nosso podcast. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Sou uma fã sua do seu trabalho e apaixonada pelo direito penal, pela docência. Estou aqui com o prazer para a gente falar sobre esse assunto que preenche a minha vida. Bora lá. Então, bora lá. Eu ia te perguntar, que é uma curiosidade que eu tenho, o porquê que quando um aluno sai ou entra no curso de direito, ele traz o direito penal como uma área que ele é apaixonado. Então é muito comum você falar assim, que área que você quer seguir, né, para um aluno de primeiro ou segundo ano, e a resposta é imediata, direito penal, né? Ou quando você eventualmente está lá na frente, na questão do exame de ordem, qual a área que você direito penal? O que faz, né, ou o que vocês penalistas fazem para seduzir tanto a galera do direito, né, os estudantes para o direito penal? Vamos lá, a gente vai ter que dividir essa resposta em várias camadas. Então, vamos começar pela primeira camada, que é o início do curso. Existe uma piada, uma brincadeira que é assim, né? O aluno, ele se apaixona pelo direito penal e se casa com o direito civil. E eu não sei se isso é verdade, mas eu acompanho em muitas situações em que isso se acaba sendo verdade. O aluno, quando ele chega, né, eu dou aula para alunos em vários semestres. Eu acompanho do primeiro semestre, do início do curso até o final. O aluno, quando ele chega no primeiro semestre, ele está ali deslumbrado, né? É uma nova etapa na vida dele, é um curso novo, é algo novo a fazer. Muitos ali estão vindo do ensino médio. A gente tem um público muito diferenciado, né? Misturado, tudo, mas a maioria ali são pessoas que estão vindo do ensino médio, jovens, e vêm com aquela ideia, muita coisa atrás da TV, aqueles programas de TV, aquela coisa toda, né, de linha direta, agora voltou, né, e tudo mais, então achando que é aquilo. Aquelas séries de TV, séries policiais, achando que o nosso direito penal é aquilo. Então vem com aquela imagem, nossa, eu quero ir para a área do direito penal, o direito penal é fácil, é aquilo. Só que quando eles começam a se deparar com o direito penal real, a coisa muda um pouquinho de figura. Muitos mantêm esse amor, mantêm essa paixão pelo direito penal, mas outros acabam meio que percebendo que não é aquela facilidade toda. E aí por isso que existe essa brincadeira de que se apaixona pelo direito penal, mas acaba se casando com o direito civil. Porque, embora eu sou suspeita a falar, eu brinco que eu sofri durante 5 anos na faculdade, porque eu só gostava de direito penal e processo penal. Claro que direito constitucional, direitos humanos, que são ligados à disciplina que eu gosto, ok, foi mais tranquilo de lidar. Mas outras matérias, né, direito civil, direito tributário, para mim era um sofrimento estudar. Mas eu estudava, viu, pessoal, e tirava notas boas, eu nunca deixei de estudar e tirar nota boa em tudo, eu sempre fui muito Caxias, muito nerd. Mas assim, eu sofri muito porque tinha que estudar essas outras disciplinas, só que o aluno ele vê assim, eu gosto de penal. Só que ele começa a perceber que não é bem aquilo que ele imaginava. Eu estava dizendo por que eu gosto de penal e não das outras, porque o direito penal, para mim, ele é muito fácil, ele é muito simples, o raciocínio é muito simples, só que para chegar a essa facilidade de raciocínio, demanda, claro, muito estudo, demanda entender muitas, como eu disse, camadas e complexidades da disciplina, que precisa ter perseverança para chegar lá. E você acredita que é perfil também? Tem alunos que têm mais perfil para o direito penal, outros mais para o direito de família, por uma questão de histórico de vida, por uma questão de afinidade com a matéria. O que você acredita que faz a diferença para você identificar que aquele aluno ele vai seguir uma boa carreira no direito penal e o outro talvez já teria um pouco mais de facilidade numa outra área do direito? Olha, são 20 anos de docência, né? E eu tenho percebido que é um pouquinho de tudo. Eu percebo muitos que você vê que é perfil mesmo, que realmente gostam e tem o perfil voltado para o direito penal. O direito penal ele requer um raciocínio muito rápido, ele requer uma esperteza, você precisa estar ali sempre muito atento para reviravoltas, né? Enfim, não sei se é assim nas outras disciplinas.
Outro dia um aluno falou para mim, professora, direito civil me parece que é um pouco mais ali quadradinho, né? Daí os fatos te dão o direito, quando no direito penal a gente tem uma abertura maior para trabalhar questões de argumentação. Então, eu acho que é um pouco de perfil. Você tem outras situações que tem histórico de vida, histórico de família. Eu já tive alunos, por exemplo, que vieram fazer faculdade, acabaram optando, né, gostando mais da área penal, por conta de parentes que estavam presos, e gostariam de entender o que estava acontecendo para poder ajudar esse parente. Então, você tem um pouco também desse histórico de vida, de família. Outros acabam se apaixonando mesmo no decorrer das aulas. Eu acho que o professor, a forma como o professor também ministra a disciplina, eu acho que faz diferença. Eu penso muito nisso até hoje. Eu penso que eu tive excelentes professores na faculdade, mas nem todos me trouxeram encantamento pelas disciplinas que eu estudei. Eu acho que se eu tivesse tido, por exemplo, hoje eu tenho colegas de profissão, que eu vejo a forma como eles lecionam outras disciplinas, que eu falo, nossa, se eu tivesse aprendido com esse encantamento todo, eu não sei se hoje eu seria tão amante assim do direito penal. O que a gente percebe é que, assim, te acompanhando, é que as suas aulas elas são diferenciadas porque elas trazem um assunto pesado, porque você tem que falar de homicídio, você tem que falar de estupro, você tem que falar de assuntos que são pesados, mas você consegue trazer isso de uma forma muito espontânea, muito leve e fazendo com que o aluno compreenda, né, de uma forma fácil. Isso foi algo que você construiu, que você, na verdade, começou a perceber que era a forma de realmente fazer as pessoas gostarem de uma matéria que era pesada? Foi uma construção. Eu vou falar, para poder te explicar isso, Edu, eu vou traçar um pouquinho da minha trajetória como professora. Eu comecei a lecionar com 23 anos de idade. Não tenho vergonha de falar a minha idade hoje, esse ano completo 45. Então, vamos fazer as contas aí, já são 20 e poucos anos lecionando. Assim que eu terminei a faculdade, eu já comecei a lecionar. Foi meio que eu tropecei e caí como professora no curso preparatório onde eu estava me preparando para o exame da OAB. Então, eu comecei a minha carreira preparando alunos para o exame da OAB. Foi tudo muito de repente, foi tudo muito assim. Na ideia, meu foco inicial era ser delegada. Eu comecei a estudar, eu fiz cursinho tudo para ser delegada. Só que no meio do caminho as coisas foram acontecendo e aí eu vi que, na verdade, a minha vocação era ser professora, eu gostava disso, e aí, então, eu me dediquei a isso, me dedico até hoje de corpo e alma, porque é uma coisa que eu amo fazer. Então, o que acontece? Eu aprendi muito aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, muito sozinha, como ensinar, como explicar. E então, já que eu tive que aprender sozinha, o que eu comecei a fazer? A tentar ver o que os alunos precisavam, como que eles precisavam aprender, o que eles precisavam receber do professor para aprender. E eu comecei a perceber que não precisa ser aquela coisa séria, carrancuda. Acho que o meu histórico, começando por preparação para o exame da OAB, ajudou muito. Porque a preparação do cursinho ela é diferente da graduação. Você não precisa ter, não tem toda aquela questão de nota, de prova, então você consegue ter, a forma de lecionar ela pode ser um pouco mais leve, um pouco mais divertida, digamos assim, então você consegue trazer mais leveza. E depois eu trouxe isso para a universidade, para a graduação, trouxe um pouco mais dessa leveza. Na graduação, o que eu tenho em mente? Eu tenho em mente o seguinte, eu estou preparando alunos, né, operadores do direito, para todas as áreas. Eu não estou preparando só advogados de defesa, porque eu tenho ali um universo de pessoas que querem ser juízes, promotores, policiais, advogados de defesa. Então, quando eu penso nas minhas aulas, quando eu preparo as minhas aulas e quando eu as ministro, eu sempre tenho esse cuidado de trazer todas as visões. Talvez por isso que o pessoal goste tanto, eu sempre brinco que penal é mais legal, e eu acho que é, né? Mas quando eu falo a respeito disso, é porque eu tento trazer todas essas visões. Então, eu pego um determinado instituto, primeiro eu explico o instituto, conceituo esse instituto, e depois eu falo, olha, isso daqui, na visão da defesa, você trabalharia dessa forma. Isso daqui, na visão da acusação, a acusação traria dessa forma. A acusação traria assim, você como defesa faria assim. Então, eu vou ter, a polícia trabalha de tal forma. Então, a gente vai tentando dar essas várias visões e versões para o aluno para que ele consiga abrir o leque, entender que não é aquilo tudo, né? Ver de uma forma um pouco mais simples e ver como é que ele aplica isso na vida prática. E eu acredito que você leve eles para a prática. Em algum momento tem esse conceito prático de, por exemplo, visitar um presídio ou ir num tribunal do júri. Tem essa possibilidade? Você consegue enquadrar isso no teu curso?
Olha, o curso em si, a gente como professor nem sempre consegue fazer isso enquanto professor, levando os alunos, enfim. Hoje, na faculdade que eu trabalho, que eu leciono, além de professora, eu também sou coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica, que é o setor responsável por esses trabalhos. Então, hoje eu tenho tentado fazer visitas, né, promover visitas, inclusive a gente vai ter uma agora em junho para Museu do Tribunal de Justiça, então eu tenho tentado promover essas visitas para os alunos em horário extra aula, né, fora do horário de aula. Mas o que eu faço a todo momento com os meus alunos, desde alunos de primeiro semestre até alunos de 10º, eu sempre digo, olha, não existe aluno de direito desocupado. Aluno de direito não fica desocupado, não tem como ficar desocupado. Até porque o curso de direito é um curso que ele requer muito estudo, muita dedicação. Você falar para mim que você estuda direito, que você, não importa o semestre que você esteja, que você passou a tarde assistindo Netflix, desculpa, você está fazendo isso porque quer. Porque estudar, sempre existe o que estudar, sempre existe o que você ler e aprender. Então, eu sempre digo para os alunos, se você em algum momento está desocupado, em tese, ou você cansou de ler, tá entediado de ficar lendo, pega o ônibus, o metrô, o carro, o Uber, vai para o fórum, vai assistir uma audiência. Aí os alunos falam assim, mas professor, eu posso? Claro que pode. A audiência é pública, o processo é público, aí eu explico o princípio da publicidade. Vá ao fórum, vá assistir audiência, vá assistir audiência de direito penal, vá assistir audiência de direito civil, vai passear no fórum. Fórum é um lugar para passear, aluno de direito tem que passear, tem que conhecer. Esses dias estive no Tribunal de Justiça acompanhando votação de recurso, falei para os alunos, vão ao Tribunal de Justiça, vão assistir sessão de julgamento. Sai um pouco da sala de aula e vai ver o que acontece na prática, na realidade mesmo, né? Quando eles vão, Edu, eles me trazem esse feedback. E é tão legal, porque eles falam, nossa, professora, é difícil para a gente sair do lugar comum. É difícil para a gente sair de casa, ter que pegar um ônibus, um metrô, um trem, né, para ir às vezes até São Paulo. Eu dou aula no ABC, né, então, assim, às vezes ter que fazer se locomover dessa forma é difícil às vezes, mas quando a gente chega lá e vê e participa, é tão diferente, é tão legal a gente perceber as coisas na prática. Então, eu incentivo bastante. É difícil, os alunos têm uma certa resistência, mas quando eles fazem, aí eles percebem como é bom e como é legal. Então, eu tento a todo momento dar esse incentivo para os alunos, mostrar para eles como é importante. E, de repente, até um contando a experiência para o outro colega acaba fazendo com que o outro colega se interesse, né? E você atua na área do direito penal, apesar de repente o foco ser a docência, nós temos também uma Ana Paula advogados, né? Eu falo assim, toda área tem a sua particularidade. Então, assim, eu atuo mais no direito de família, direito civil. Então, quando você fala de direito de família, você está inevitavelmente falando com emoções, com contextos familiares profundos, por muitas vezes, que a gente tem que saber lidar. Essa história, né, que falam do direito penal, do preso ligado para o presídio 3 horas da manhã, ela existe ou é mito? E quais são, assim, as maiores dificuldades que você, como uma advogada penalista, encontra? Bom, vamos lá. Mito, tá? Mito. Claro que depende da forma como você lida com o seu cliente e como você orienta o seu cliente. E aí eu quero pegar um gancho nesse mito para trazer um outro mito, que é uma coisa que os alunos me perguntam bastante. Ai, professora, nossa, você é mulher, você atua na área criminal, é perigoso? Nossa, eu tenho tanto medo, eu quero atuar na área criminal, eu tenho medo. E eu digo, não tem que ter medo, não existe área perigosa e a área criminal também não é perigosa. E eu acredito que isso para qualquer área que você queira atuar. Existe a questão de postura. Então, você tem que ter postura na sua atuação. Isso na área do direito de família, na área do direito do trabalho e também, principalmente, na área do direito criminal. Nós somos uma profissão de meio e não uma profissão de fim. Isso em qualquer área, inclusive no direito criminal. E eu sempre digo, não prometa nada ao seu cliente, não prometa nada que você não possa fazer, e a gente não pode prometer, porque quem decide, afinal, é o juiz. E tenha muita postura na atuação com o seu cliente. Então, é a forma... O limite, tem que ter. aí não vai ter esse tipo de situação de te ligarem às 3 horas da manhã. Eu nunca tive ligação às 3 da manhã, não de cliente preso, não de família de preso. Tanto é que, como você disse, eu atuo, eu advogo, mas eu sou muito mais professora do que advogada. Mesmo atuando, eu tenho um certo limite na minha atuação, que eu vou ser muito honesta, eu nunca gostei muito
dessa parte que eu falo de esfregar a barriga em balcão. Então, hoje eu tenho uma sociedade com a doutora Jaqueline, tá? De uma sociedade de advogados, a doutora Jaqueline faz essa parte e eu fico mais na parte realmente intelectual, técnica. Quando necessário, eu vou às audiências, enfim, mas não é uma coisa que eu goste, honestamente. Você falou das maiores dificuldades que a gente encontra, né, advogando na área criminal. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito e eu acho legal você me dar abertura para falar sobre isso, porque você vai conversar com o juiz, você vai participar de um julgamento, e é triste você perceber o seguinte: em sala de aula, como professor, eu digo para os alunos, a Constituição Federal diz que a regra é a liberdade, a prisão é a exceção. A gente tem o princípio da presunção de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado, né, até que você tenha uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Muito bem. Aí você vai conversar com o juiz numa situação em que estão claras ali, estão muito claras, presentes os requisitos para se conceder, por exemplo, uma liberdade provisória. Se ensina isso em sala de aula, e aí você chega para despachar com o juiz, e o juiz simplesmente, com base em qualquer outra coisa da cabeça dele, ele nega. E aí eu digo para os alunos, na vida real, a regra é a prisão, a liberdade é a exceção. A gente tem enfrentado muito isso na vida prática. Então a advocacia criminal tem enfrentado muito isso. O advogado criminal parece que ele é o inimigo do povo, que ele é o inimigo dos bons costumes, ele é o inimigo... E não é verdade isso. A advocacia criminal, ela não está aqui para ser inimiga de ninguém, pelo contrário. Nós somos uma função essencial à aplicação da justiça, assim como qualquer outro advogado. Até porque a lei vai ser cumprida, a pena vai ser dada, só que o trabalho também, por muitas vezes, né, caso a pessoa realmente não seja absolvida, mas por muitas vezes o trabalho de vocês é diminuir o impacto disso, na verdade, ver o que tem de atenuante para poder tornar uma pena um pouco mais leve. Agora, você falou algo que me chamou a atenção, que os juízes não estão indo de encontro com o que se preza, né, na técnica. Você acha que existe uma pressão social? Por que os juízes, na verdade, fazem com que a regra seja a prisão e não a liberdade? Olha, eu acho que eu vou dizer uma coisa polêmica aqui, mas eu vou dizer, eu acho importante que isso seja dito. Eu não vou dizer que todos, não posso nunca generalizar, mas eu vou dizer que, na maioria das vezes, você encontra não juízes, mas justiceiros. É complicado isso. A impressão que você dá é que eles não estão aplicando a lei, que eles estão querendo fazer justiça, quando, na verdade, não é essa a função do juiz. Dá uma resposta para a sociedade: olha, estou prendendo, tem bandido, estou prendendo. Então, eles fundamentam, por exemplo, manter uma pessoa presa durante o processo com base na gravidade do fato, quando você tem ampla jurisprudência dizendo que a pessoa, mesmo assim, pode aguardar o julgamento em liberdade. Aguardar o julgamento em liberdade não significa que a pessoa foi absolvida, não significa que ela está livre da solta, significa que ela está sendo processada, mas ela é presumidamente inocente, ela tem o direito de continuar com a sua vida até que o processo acabe, até que venha uma sentença, e se essa sentença for condenatória, que ela transite em julgado para que essa pessoa seja presa. E isso é o que está na lei, não sou eu que estou dizendo. Não foi eu que criei isso, a gente tem isso no nosso Código de Processo Penal, na Constituição Federal. E os juízes simplesmente não, mas fato grave, não quero. E há de se tomar, acho que, um cuidado para que não se cometam injustiças, né? Eu tenho uma situação no escritório que é muito particular, de uma pessoa que foi presa sendo confundida com outra, e a questão de documentação também, de fraude que houve no documento. E ela ficou 3 meses presa até que, na verdade, se esclarecessem os fatos e identificassem que aquilo foi uma fraude, que não se tratava do criminoso. Mas você imagina o dano que se causa a uma pessoa que, de repente, é presa sem, na verdade, ter culpa daquilo que estão imputando, né? Mas aí depois faz um pedido de indenização. Ok, você pode até fazer o pedido, você pode até ganhar essa indenização, enfim, mas vai reparar tudo que a pessoa passou 3 meses presa? Não repara, gente. É irreparável, né? Uma pessoa que tem a liberdade dela, que paga os seus impostos, que tem uma vida familiar, de repente se vê por 2, 3 meses dentro de um ambiente... Gente, um dia o CDP já é o suficiente. O nosso sistema carcerário é péssimo. Ele é péssimo. Então, assim, um dia, estando lá sem necessidade, já é suficiente. Então, não tem indenização, não tem dinheiro que repare. Não, fora também a demora, né? Porque ainda que se processe o Estado e ainda que se ganhe uma indenização, como que isso vai ser pago?
né? Então, assim, não é tão simples. Por isso que eu acho que é importante a gente falar desse cuidado com a observação, né, da aplicação da lei e desconstruir um pouco. E aqui a gente não está querendo fazer, na verdade, campanha de que as pessoas devem ser soltas, mas assim, que seja feita justiça, né, que eventualmente seja olhado o crime que a pessoa cometeu e que seja aplicado a pena. Mas eu acho importante, a gente não está aqui de modo algum. Eu, inclusive, como professora, como advogada, eu sempre digo isso aos meus alunos. E é uma coisa também que as pessoas têm, que é um mito, enfim, uma lenda urbana, de falar assim, mas o advogado criminalista, ele é advogado de bandido, ele é advogado bandido, ele concorda com o que o cliente dele fez. Não, gente, isso não tem nada a ver. Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar. O advogado criminalista, como qualquer outro advogado, é o seu trabalho, é o seu ofício, e a nossa função é zelar pela correta aplicação da lei. É só isso que a gente faz. O advogado ele não está lá para ficar criando história, criando situação, para ficar criando prova de que o réu é inocente. Não é isso. As pessoas acham que, na maioria das vezes, sai lá, inventa uma prova, cria qualquer coisa e a pessoa sai inocente, quando, na verdade, isso é muito difícil da gente conseguir em situações em que efetivamente o réu é culpado. Muitas das vezes, a nossa atuação é justamente essa, é zelar para que a lei seja corretamente aplicada, para que não aconteçam abusos, para que esse réu ele não sofra as agruras do cárcere no sentido de realmente perder a sua humanidade, não ser tratado de forma mais humanitária. E também a gente trabalhar a questão da pena, para que a pena seja aplicada na medida daquilo que foi feito. Essa é a nossa função. E é isso também, voltando para a questão da sala de aula, que a gente tenta ensinar para os alunos, trazendo para a visão de defesa, como é que eles aplicam todos os ensinamentos que eles recebem de direito e processo penal na vida prática. E na sala de aula você percebe resistência de alguns alunos no sentido de, mas professora, bandido tem que estar na cadeia, bandido não tem que, porque é justamente por essa questão social, da justiça, né? É um absurdo, a gente está pagando lá para os caras ficarem em hotel. Eu imagino que tenha muito comentário nesse sentido em sala de aula, né? Quando eu escuto isso, eu falo assim, então, vai lá, fica um dia lá para você ver se é hotel. Né? Eu digo o seguinte, para tentar quebrar esse paradigma, quebrar essa visão, eu digo assim, a gente tem que pensar o seguinte, ninguém de nós, eu, você, nosso colega que está aqui nos filmando, os alunos em sala de aula, você que está assistindo a gente, ninguém está livre de estar lá um dia, somos seres humanos. Né? Você, inclusive, eu sei, formado em psicanálise, pode dizer melhor do que qualquer um nesse sentido, somos seres humanos, somos seres que erramos o tempo todo. E a qualquer momento esse erro pode ser um erro que gere uma conduta criminosa. Você pode estar numa circunstância que você jamais imaginou na sua vida e que leva a cometer um crime. Que pode ser, inclusive, o pessoal só pensa porque a gente fala em crime, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o matar, né? Aquela morte sanguinária e tudo mais. Mas você tem crimes culposos, sem intenção, que podem levar a uma prisão. Sim. Enfim. Então ninguém está livre. O que eu digo aos alunos? O que a gente tem que lutar, enquanto cidadão, principalmente enquanto cidadão, enquanto alunos de direito, mas eu acho que isso tem que se espalhar para a família, para a sociedade, né? Eu falo para os alunos, espalhem isso para os familiares. A nossa luta, ela tem que ser qual? Que o ambiente carcerário seja minimamente digno. Ninguém está dizendo que tem que ser um hotel, mas eu tenho que pensar o seguinte, se um dia eu estiver lá, e eu não estou livre de estar lá, que eu tenha um tratamento minimamente humano. E se um dia eu passar por lá, quando eu sair desse ambiente, quando eu sair, que eu possa me ressocializar, que eu possa voltar a ser tratada como pessoa. A gente tem que desmistificar e tirar da cabeça aquela ideia do bandido, daquela pessoa que nunca mais vai ter chance na vida, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo cesto e enxergar da mesma forma. Claro, tem pessoas que a gente sabe que vão continuar delinquindo, que vão continuar praticando crime, mas tem muitas que não. E existe uma curiosidade, existe um limite para a sua atuação, assim, no sentido de, não, isso eu não faço. Porque, assim, é o que você está falando, quando você trata, por exemplo, de um homicídio culposo, às vezes uma pessoa que é usuária de drogas, que foi pego lá com uma determinada quantia de drogas e que isso leva a uma atuação, ok. Mas tem situações que você olha e fala assim, não dá. Por mais que eu seja advogada criminalista, por mais que, na verdade, eu ame o direito penal,
isso vai contra os meus princípios, vai contra os meus valores. Então, assim, eu passo para outro colega, eu, na verdade, declino, mas esse caso eu não faço. Tem isso. Eu estava falando sobre isso essa semana. Às sextas-feiras eu leciono parte especial, e aí essa semana passada, na verdade, eu estava falando sobre crimes contra a dignidade sexual. E aí um aluno perguntou para mim se eu já tinha atuado em algum crime de estupro ou estupro de vulnerável. E aí eu disse aos alunos que essa é uma área que eu não atuo. Eu não atuo não pela defesa. E eu também digo aos alunos, a gente enquanto advogado criminal, criminalista, a gente não precisa atuar em tudo que nos aparece. A gente não precisa patrocinar todas as causas que nos são propostas. De novo, todos, absolutamente todos têm direito à defesa. Mas eu não sou obrigada a defender todos. A gente tem que ter respeito, isso faz parte do nosso código de ética. Então eu sempre digo aos alunos, se apareceu ali um pretenso cliente, ele narrou uma situação que você não quer patrocinar, você simplesmente decline de modo educado. Olha, eu não estou preparado para defender essa causa, eu tenho um colega que é mais preparado, que é especialista nisso. Sempre digo, tenha sempre alguém que você possa indicar, né? Decline com educação, né? A gente não é obrigado a pegar todas as causas, mas também não pode sair por aí dizendo, né, bandido, não defendo isso, enfim. Crimes contra a dignidade sexual são crimes que eu não patrocino. São causas que eu não patrocino, não pela defesa. Eventualmente como assistente de acusação. E eu também não atuo pela defesa em situações de violência contra a mulher, geralmente não pela defesa do agressor. Então, as causas que eu atuo em casos de violência contra a mulher são na defesa dos direitos da mulher. Porque aí também é uma outra pauta que eu defendo muito, que diz respeito à questão da mulher, então eu não atuo nessa parte defendendo o homem. De novo, não estou aqui levantando nenhuma bandeira. Mais uma vez, se a pessoa me procura, eu sempre tenho alguém para indicar, sempre com muita educação, muita polidez, declino, indico outra pessoa, mas aí eu não patrocino essas causas. Eu vou polemizar um pouco com uma pergunta que eu quero a tua opinião, que está numa linha de frente em relação a isso. Nós sabemos que a Lei da Maria da Penha está aí, foi um grande avanço, e nós sabemos que tem muitas mulheres que, infelizmente, sofrem de abusos gratuitos, quer seja porque o marido chega em casa bêbado, resolve um olhar torto porque a comida não estava ao agrado, sai, agride a pessoa, e essa mulher, por muitas vezes, ela se submete. E o que eu tenho percebido no direito de família, e eu queria uma contraposição com o direito penal, é que, assim, normalmente essas mulheres que sofrem esse tipo de abuso, elas demoram até um pouco mais para ir na delegacia, fazer uma queixa, justamente pelo medo, pelo receio, e quando vão, são acolhidas, enfim. E aí tem toda a questão da legislação. Na tua opinião, você vê que isso se divide entre mulheres que, na verdade, realmente sofrem esse abuso e que, eventualmente, tem mulheres que se usam da lei, às vezes dentro de uma relação de um divórcio, para conseguir ganhar vantagem numa discussão patrimonial, ou você entende que toda mulher, independentemente de qual contexto, para ela ir numa delegacia da mulher, ela sofreu algum tipo de agressão? É uma situação, é uma saia justa mesmo, hein? Uma situação complicada. De novo, eu estava falando sobre isso semana passada. Estava falando sobre esse assunto semana passada. São poucos casos que eu tomei conhecimento, mas eu sei que existem, e existem sim. Quando a gente tem pautas que dizem respeito a minorias, e eu acho que a questão da violência contra a mulher é uma dessas pautas, e são pautas que a gente percebe que foram lutas muito longas para se chegar ao que se tem hoje, para se chegar à proteção que se tem hoje. Eu sempre fico chateada quando eu percebo que, claro, toda vez que você conquista alguma coisa em pautas de minorias, sempre você vai ter alguém aquela fora da curva, que vai tentar ali se aproveitar dessas benesses e dessas proteções Com interesses próprios. Com interesses próprios, né? Não estando ali dentro daquela situação. A gente viu um caso que ficou famoso do jogador lá, daquela moça, lembram de Paris e tudo mais, que foi uma moça que tentou se valer dos benefícios da Lei Maria da Penha numa situação onde ela não foi em nenhum momento vítima de violência. Eu tive um caso de um rapaz que eu conheci também, foi um caso que até acho que você chegou a ser seu cliente também, não vou dizer nomes nem nada, foi parar na TV e tudo mais, eu o conhecia, né?
onde a ex-mulher também se valia desses benefícios da Lei Maria da Penha, mas na verdade ela era agressora. E eu falo que quando eu me deparo com essas situações, eu fico muito triste, porque eu vejo que a mulher está jogando por água abaixo lutas de anos, e lutas de muitas mulheres que apanharam, que morreram, para que se chegasse às proteções que a gente tem hoje. Então, eu não posso dizer aqui que tudo tem que ser 100% e absoluto, porque infelizmente existem pessoas sim, e infelizmente existem sim mulheres que se aproveitam desses benefícios. Eu penso que, eu só acho que tem que ser averiguado, investigado com cautela e bom senso. Porque aí também, Edu, eu já me deparei com situações que nem toda delegacia dá o atendimento acolhedor para a mulher, muitas vezes com essa visão do tipo, será que ela realmente foi agredida ou será que ela está inventando? Então tem que ter esse bom senso. Claro que a possibilidade existe, mas eu acho que a gente tem que, num primeiro momento, partir do pressuposto que a agressão existiu. Então eu acho que acolhimento tem que ter. De alguma forma. De alguma forma. Não aquele acolhimento do tipo, ai, coitadinho, e tal, talvez não assim, mas não aquele acolhimento do tipo, como eu já vi, já foi feito na minha presença, de chegar numa delegacia com a cliente, primeiro que você chegar e não ter você ter que parar num balcão e tocar um sininho para ser atendida, e aí você tocar o sininho e ficar ali 2 minutos esperando, ali a pessoa claramente abalada, porque foi agredida pelo marido, e você ali 2 minutos esperando, aí vira uma funcionária e fala, o que foi? Eu tive um caso assim, Né? em que na verdade ela falou, mas isso não é ameaça. Então, aí a pessoa fala, o que foi? Aí você começa a narrar e fala assim, mas você tem certeza? Foi isso mesmo? Ou seja, no lugar que ela tem que ser acolhida, ela é constrangida. Então, ou seja, não precisa também chegar e carregar no colo, mas atender, olha, vamos lá, senta aqui um minutinho, só um instante, você já vai ser atendida, a gente já vai ouvir o seu depoimento, a gente já vai te... É isso, é o mínimo que a gente espera, que nem sempre tem. Aí, a partir da oitiva, porque aí você parte do pressuposto que as pessoas que estão trabalhando com isso, elas têm treinamento. Então, vai colher o depoimento. Então, ali, enquanto está colhendo o depoimento, tá pescando, tá vendo ali. A gente Percepção com isso sabe que o corpo fala. Então, a leitura corporal vai saber se a mulher está mentindo, se ela está inventando, quanto ela está aumentando ali do que ela está falando. Mas eu acho que partir do pressuposto inicial de que sim, ouve, acolher, ouvir e a partir daí investigar. E se essa mulher realmente mentiu, aí eu acho que ela realmente tem que ser chamada a atenção, e se houver como responsabilizá-la por isso, a gente sabe que tem como também, crimes contra a honra, indenização civil, enfim, que o seja, porque também penso que não dá para jogar por água abaixo anos de luta de uma pauta importante por interesse próprio. Caberia uma denunciação caluniosa ou não nesse caso? Denunciação caluniosa, calúnia, aí vai depender de como foi feito, né? A denunciação caluniosa se moveu a máquina estatal de cara, a calúnia se foi ali, né? Se falou entre pessoas, a prática do crime, enfim, mas caberia sim. Né? E eu acho que aí tem que ser feito. Tem que ser feito justamente para que isso sirva como lição, para que não se faça isso, para que não se jogue fora tanto esforço, né? Eu acho que tem que ter um respeito pela própria Maria da Penha, com tudo que ela sofreu, que deu nome à lei, tantas mulheres que sofrem e passam por isso. Olha, até eu estou começando a gostar do direito penal, com todo esse discurso aí, que de uma certa forma eu acho que todos gostam do direito penal, né? Porque é algo sedutor. Aí é o que você disse, alguns se identificam mais com uma área, outros com outra área. E eu tenho conhecimento que você agora está lançando um curso. Ah, legal. A gente tem um curso, assim, como eu te disse, a minha trajetória de 20 anos ou mais, né, começou com preparação para o exame da OAB. E agora a gente tem um curso preparatório para o exame da OAB, chamado datavenia.club. É um curso preparatório, a gente fica em São Caetano. Então, quem quiser pode entrar no Instagram, datavenia.club, @datavenia.club. A gente vai começar a turma, inclusive, esse sábado. E aí o que acontece? Presencial e online? Então, é presencial, as aulas são... Na verdade, a gente chama de curso express, são aulas aos sábados, as principais disciplinas, mas a gente tem algumas aulas gravadas também. Então, é um curso híbrido, digamos assim. É o curso que tem o melhor índice de aprovação no ABC. A gente está com um índice muito bom de aprovação, mais de 20% de aprovados.
da primeira para a segunda fase. Os professores estão lá no exame de ordem, na porta, para acolher, para poder dar um incentivo. A gente faz café para os alunos, são aulas das 8 ao meio-dia, todos os sábados em São Caetano. A gente foca no que é principal, a gente faz um estudo do que mais cai para não dar aquelas aulas intermináveis, enfim. Que é mais uma coisa de acolhimento, né? A gente tem muito desse acolhimento de dar para o aluno só aquilo que ele precisa, não ficar torturando com muito conteúdo. A gente tem vários brindes também, depois conheçam o nosso trabalho. Obrigada por dar abertura para a gente falar sobre isso. Preparando realmente para o exame da OAB. Então é isso, a gente é multifuncional. Acho legal poder falar disso também. Os alunos falam assim, nossa, professor, como é que se dá conta? Não sei, não sei, mas dou. Mas é a paixão, né? Quando você faz algo que você está confortável, que você gosta, você vai enquadrando os horários e no final dá tudo certo. Nosso tempo está acabando, mas você vai se comprometer a voltar, porque eu acho que nós temos muitos assuntos de direito penal para tratar, uma infinidade, assuntos interessantes, né? E eu gostaria de agradecer mais uma vez por você ter aceito o convite do nosso podcast. Vou pedir para você deixar o seu Instagram ou algum contato, para que as pessoas também possam conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Legal. Bom, agradecer de novo o convite e dizer que, gente, direito penal é muito legal. Eu digo que é mais legal, claro, é uma brincadeira que a gente faz com as outras disciplinas, mas dentro do universo do estudo do direito, claro, todas as disciplinas são muito importantes. Você não precisa gostar, às vezes o aluno fala, né, só eu sei que eu vou me estender um pouquinho, eu gosto do direito penal por sua causa. Não tem que gostar por causa do professor, tem que gostar porque é algo que te agrada, porque é aquilo que você gosta. Fico muito feliz quando eu consigo mostrar para o aluno, para as pessoas, o que é o direito penal, a importância dele, né, no estudo, e para que a gente melhore como cidadão, né, conhecendo melhor o direito penal. Quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, pode me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, @professora Petta, Petta é P-E-T-T-A, 2 T's, tudo por extenso, e datavenia.club, que é o nosso curso. Lá vocês conhecem meu trabalho, tem muito vídeo, eu publico muito vídeo informativo, tem muito conteúdo para quem está estudando, enfim. A gente gosta do que faz, a gente gosta de levar conteúdo e ajudar esse pessoal a estudar e conhecer melhor o direito. No sangue, né? No sangue. E só para finalizar, apesar de, lógico, o aluno tem que gostar da matéria, mas eu me apaixonei pelo direito de família por uma professora específica que eu tive. Eu acho que ela me trouxe tanto recurso sobre essa área que me fez assim me apaixonar. Então, assim, inevitavelmente o professor vai ter a sua influência. E que bom que você está tendo uma influência positiva sobre muitos alunos, essa molecada nova que está chegando no mercado. A gente sabe que o direito é uma estrada, na verdade, árdua, nem sempre com as facilidades, mas que no final dá tudo certo. Ai, fico feliz. Eu fico muito feliz, se você deixar eu vou, né? Mas só para fechar mesmo. Quando eu comecei a lecionar, uma das coisas que eu disse para o meu pai, inclusive, que hoje nem está mais aqui, mas eu disse para ele assim, pai, eu quero muito poder fazer diferença na vida das pessoas, de alguma forma. Se eu puder, de alguma forma, tocar a vida das pessoas e fazer diferença, eu vou estar muito feliz. E isso, graças a Deus, eu tenho conseguido, porque eu sempre um aluno ou outro chega e fala, olha, professora, passei na UAB, né, estou advogando, eu tenho contato com os alunos que até hoje, né, já são advogados e estão muito bem-sucedidos e me mandam notícia. Então, nossa, isso me aquece o coração e mostra que eu estou no caminho certo e quero continuar trilhando esse caminho até ficar bem velhinha, de bengala. É o que eu quero continuar fazendo, ajudando as pessoas e fazendo diferença na vida delas. Eu acho que é para isso que eu vim para o mundo. A missão está sendo cumprida. Que bom. Pessoal, infelizmente, a gente tem um tempo, acabamos aí nosso terceiro episódio da primeira temporada do podcast sobre jurisdição. Agradeço a todos que nos acompanham, peço para que continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais e espero vocês no próximo episódio.